Olá, queridos. Aqui é Maria Cristina, Cris Moreira, né? Do canal Renovamente. E é com muita alegria que eu venho aqui hoje para falar com vocês de uma chave, né? De conhecimento, né? Assim como falamos, né, das chaves imobiliárias, né, de assuntos pretéritos, né, que tratamos aqui, hoje nós vamos falar de uma chave para a vida daquelas mulheres que sofrem violência doméstica e principalmente numa das suas piores facetas, que é a violência psicológica. Todo mundo já ouviu falar na Lei Maria da Penha, mas é preciso fazer uma introdução. Quando a gente fala assim de violência, a gente está falando assim de, digamos assim, de algo antinatural, uma expressão antinatural entre pessoas, né, que se dizem civilizadas e que não deveria acontecer, mas que acontece, né, de forma física, de forma psicológica, de forma sexual, de forma moral, né? Dessas diversas formas que nós possamos imaginar. E talvez até outras que nós ainda não sejamos capazes de captar. Mas o fato é que a gente está falando de maneiras de expressar uma violência, maneiras comuns, mais comuns. E digamos assim, a introdução que a gente faz é no sentido assim da gente gerar uma reflexão mais profunda sobre o tema. Porque falar de violência é como se a gente estivesse falando de algo comum, algo normal, algo assim que fosse até certo ponto aceitável, e não é, gente, e não é. Eu fiquei pensando sobre o fato de que nós nos julgamos hoje pós-modernos. Pós-modernos, aí você pensa assim, o que é pós-moderno? É aquele que passou pela modernidade, né, que já evoluiu, mas que veio daquele estágio lá do homem primitivo, né? Vamos imaginar aquela figura do homem de Neandertal, aquele homem assim que andava curvado, talvez carregando uma primitiva, digamos, uma espécie de uma tora, né, nas costas, pedaço de madeira para poder ir desbravar, né, o produto da sua alimentação, caçar, pescar, enfim, aquele homem rude, aquele homem bruto. E em casa ficavam as mulheres cuidando das crianças, né, enfim. E aí eu pensando ainda, continuando a pensar, pensei que esse homem foi evoluindo ao longo do tempo, aí ele se tornou ereto, ele se tornou mais inteligente, ele começou a produzir, ele começou a gerar ciência, ele começou a se desenvolver intelectualmente, mas hoje a gente crê, infelizmente, que esse homem, esse ser humano, né? Acho melhor falar em ser humano porque mulher também comete violência. Nós não podemos nos excluir. Mas como eu, como advogada, hoje venho tratando, né, da lei, do viés da lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, eu vou focar, né, mais a nossa conversa nesses episódios, né, ligados à violência, mas principalmente à psicológica, que é a mais sutil, é a mais tênue e ao mesmo tempo que pode ser a mais terrível violência, que é aquela que acontece de maneiras assim, até ditas informais, né? Você sofre tanto que você não se dá mais conta que você é tão violentada. E como eu disse agora há pouco, né? Tô aqui me ajeitando na cadeira, a mulher também provoca essa violência. E aí a minha solidariedade aos homens que sofrem, às crianças que sofrem, né? Aos anciões que sofrem, né? A todos, né, que permeiam essa sociedade que venham a sofrer. E eu vou ler agora, na Lei 11.340, conforme eu referi há pouco, para vocês entenderem como é que essa violência pode se colocar. A lei diz, né, que são formas de violência, artigo 7º, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, até então não tem novidade, né? A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a praticar, participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso aqui, a sexual, gente, que também
dá aso para muitos comentários e a gente vai fazer um vídeo só sobre essa. Mas hoje é a psicológica. Depois tem a patrimonial, que também, olha, é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados à satisfação das suas necessidades. Agora vem a moral. Deixa aqui ajeitar o computador para ler aqui para vocês. A moral diz assim: a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação. Esses três conteúdos são tipificados como crime no Código Penal, nos artigos 138, 139 e 140, que respectivamente dizem: calúnia, quando você imputa a alguém falsamente um crime. Difamação, quando você ofende a honra subjetiva, aquilo que a pessoa pensa sobre si, no caso a mulher. E difamação. E injúria é quando você atinge a honra objetivamente considerada dessa mulher, ou seja, o conceito que as pessoas têm sobre ela, certo? Mas isso também dá ensejo para um vídeo específico para isso, tá? Hoje nós vamos tratar, como disse, da violência psicológica. E aí agora o legislador diz para nós o seguinte: considera-se psicológica a entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica ou à sua autodeterminação como ser humano. Certo, gente? Notem como o legislador, ele trouxe um rol enorme de situações que, notem, não são taxativamente consideradas. O que eu quero dizer com isso? Podem existir ainda outras situações que a gente não consiga sequer imaginar, mas que consistam em violência psicológica e nem por conta disso devem ser desconsideradas como tal. Então, como figuras criminosas diante dessa lei. Então, voltando àquele homem de Neandertal, aquele homem, né, que evoluiu, que hoje é pós-moderno, né, ou a mulher pós-moderna, que também faça isso, né? O fato é que é algo que nos chama muita atenção e que deve gerar em nós perplexidade todas as vezes que nós estejamos diante de uma situação dessa, seja como vítimas, seja como meros, né, digamos assim, presenciadores, né, desse drama social. É um drama social, porque eu imagino assim que os animais, eles não sejam tão ditos irracionais, eles não sejam tão ruins uns para os outros quanto nós, seres humanos, possamos ter. E o detalhe: quando Deus nos criou e nos concebeu o dom da fala, Ele pensou certamente que nós usaríamos, né, não só a nossa fala, como todos os nossos sentidos, os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa audição, a nossa forma de expressar para o outro algo que está em nós, na nossa mente, nos nossos corações, que nós usássemos a palavra para elevar, para engrandecer, para agregar, para gerar afeto, para gerar amor, para gerar o bem, para gerar coisas boas. E quando a gente lê um dispositivo como esse, uma lei como essa, na verdade a gente vê justamente a humanidade caminhando no sentido contrário. Isso para não falar das guerras, isso para não falar dos rumores de guerra, das causas das guerras, para não falar de tantos outros assuntos, de tantos outros temas que de alguma maneira se conectam a esse tema que hoje nós estamos trazendo. Então, gente, fica aí a minha reflexão, né, compartilhada com vocês, minha singela reflexão, mas que eu espero que gere em vocês assim esse desejo de pensar a respeito e de ser um combatente como eu estou sendo, através, né, do compartilhar um conhecimento, de compartilhar uma ideia, de compartilhar uma reflexão e ajudem outras pessoas que estejam vivenciando essa mesma circunstância. Se for mulher, tem um 180, né, que de forma até sigilosa ela pode tentar buscar ajuda.
E se for homem, também tem o Código Penal. Se esse homem sofreu alguma violência doméstica no sentido físico, né? Ele pode buscar o amparo da lei penal, que lá tem a previsão, né, do artigo 129, que trata das formas de violência de lesão corporal, que, né, no caso, protegem a todos os seres humanos, indistintamente, né? Se for criança, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. E, no caso, se for o ancião, também tem o Estatuto do Idoso, que tem uma proteção específica, e sendo a mulher, tem esse estatuto específico, que é a Lei 11.340. Então, de alguma maneira, o legislador pensou assim, ele criou estatutos protetivos para aqueles que se julguem mais vulneráveis, né, que são julgados como mais vulneráveis, como é o caso de mulheres, crianças e idosos. Então é isso, gente. Fica aí a reflexão. Se vocês quiserem sugerir algum tema para o nosso canal, por favor, coloquem aí, enviem a mensagem, né, seja na própria descrição do vídeo ou mesmo para o meu privado. E é isso, nós estamos juntos e o meu papel eu vejo como ser humano, como uma mulher, como alguém que tem o acesso, né, às leis, né, e uma maneira mais facilitada de refletir sobre as mesmas, de compartilhar e divulgar para que nós possamos, né, orientar, alertar. E notem, não se fiem por aquelas pessoas, não adianta reclamar, não adianta ir na delegacia, eles não vão resistir a queixa, não importa, faça o que tiver ao seu alcance. Se na delegacia não te receber, se eventualmente acontecer alguma coisa de você não encontrar o apoio inicial na delegacia, vá à Defensoria Pública, liga para um 80, liga 10 vezes se for necessário, mas não deixe de ligar. E você, como eu, que está assistindo ou pode eventualmente vir assistir a uma situação dessa, não, por favor, não vá repetir aquele ridículo jargão que muitas vezes eu ouvi de gente ignorante, assim que eu posso taxar. Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Gente, uma vez eu até escrevi, tamanha foi a indignação que eu senti ao eu ouvir essa frase, que eu escrevi até um texto traçando algumas reflexões sobre isso. Isso é o máximo do egoísmo, isso é o máximo da ignorância. Quem disse que entre marido e mulher não pode haver atrocidades, homicídios, como muitas vezes nós já assistimos pela mídia e, infelizmente, vários casos desses homicídios contra as mulheres causados pelos maridos, pelos namorados, pelos noivos, aquelas pessoas que, em tese, deveriam ser aquelas que devessem mais proteger essas mulheres. Então, fica aí meu recado. E é isso. Até o próximo vídeo. E continuaremos a falar sobre violência. Obrigada.